Vamos voltar aqui. Seguinte, como o vídeo deu uma cortadinha, eu vou voltar um pouquinho do que a gente falou, puxar o gatilho da onde parou o assunto, para que a gente entenda. Eu não sei também, que eu não referi, se pegou. Então eu estava falando que a curva, ela pode ser um problema, segundo o Bruno Mascarol, é um problema financeiro. Eu não discordo totalmente dele, mas eu acho que a curva, aqui por exemplo, nós discutimos antes do vídeo cortar, que no próprio orçamento estruturado, essa curva pode virar um balanço e eu tratar a estrutura toda como se ela fosse quadrada. E esse balanço aqui vai ser desprezível em termos financeiros. O problema das curvas é que todos os elementos e equipamentos que estão apresentados na curva, se forem de fato curvos, eles são mais caros que o tradicional, como eu já falei, por exemplo, do vidro, falei, por exemplo, do granito, falei do exemplo da borda da piscina. Isso aqui, gente, é tipo para o dobro do preço da borda, se você fizer um negócio desse daqui. Né? Pela questão de normalmente o cara da marmoraria, ele erra a molde, erra o tamanho, ele tira a maior pressão possível e ainda erra. Então esses acertos e erros aí, ele joga para cima de você o custo. Sem falar que a maneira de cortar um negócio como desse nem igual uma maquininha reta que bota lá. É um trabalho artístico praticamente conseguir um resultado desse. Vitricagem de emenda, põe a cola para conseguir fazer, vai polir, aumenta especialmente o custo da mão de obra. Vidro curvo, por exemplo, é caro primeiro porque é difícil de fabricar, é uma forma especial e não tem forma para cozer o vidro em qualquer lugar do Brasil. Então você manda pedir um vidro desse lá das fábricas especialistas de São Paulo para chegar aqui depois de muito tempo, com frete, com valor altíssimo. Então, especialmente para a gente aqui em Brasília, isso aqui não é uma coisa barata. Foi o que pediu esse box aí? Não. Foi tu que fez no box? Eu. Sabe o que foi esse cliente aqui? O cliente falou para mim assim, eu não tenho limite. Eu falei, cara, mas o que você quer? O que você sonhar? Eu digo, opa, mas não é o seu sonho? Ele, não. Eu digo, tem certeza. Tá bom. Aí eu realizei meu sonho, né? Eu fiz o banheiro dos meus sonhos para ele. Só que ele tinha um pedido muito claro. Eu já tive banheiro em minhas casas todas, eu não aguento mais. Esse é o pedido de 9 em cada 10 clientes quando eu vou para casa deles. De tirar banheiro? Mas a primeira casa deles, grande, tem que ter a banheira. A segunda, a maioria das pessoas não quer banheiro. Todo mundo que está na segunda casa não quer o quarto do segundo andar, não quer pedra pirinópolis na área externa, não quer pisos derrapantes daquele antigão que o novo ele quer, não quer banheira, não quer piscina, não quer porcelanato polido. Isso é super comum, eu já estou acostumado. Quando eu chego lá, a pessoa vai falar o que quer, aí eu digo assim, olha, vou lhe dizer logo assim, vamos tirar o porcelanato polido, não vamos colocar pedra pirinópolis, não vamos fazer banheira, não vamos fazer piscina, vamos pintar todas as paredes da cor mais clara possível, todos os pisos da cor mais clara possível, só alguns detalhes ou algumas paredes com uma cor diferente. Isso é padrão. Uma cuba para cada um, porque eu sei que vocês querem individualidade. Agora, além dessas coisas que todo mundo quer, o que vocês desejam para cada de vocês? Tipo isso, que eu já chego falando. Professor, por que piscina geral está diferente? Não é que piscina geral está diferente. Piscina todo mundo quer quando tem a primeira casa. Não, mas é bom. Na segunda ele já curtiu, ele já teve anos, os filhos já cresceram, ele já teve a adolescência dos filhos, ele já não serve mais com saco para lidar, ele já não está mais querendo gastar dinheiro com um jardineiro, com um piscineiro, com um caseiro, com um empregado, com todos os erros da vida para ir para lá. Isso aí é o velho, sabe, estragado e trabalhando até curtir a casa. Pedra pirinópolis é um material poroso, assim como os pisos antiderrapantes antigos, os modernos não são mais assim. Então ele é tão poroso que ele carde na primeira sujada que der. Você chegou com peças de lã na pedra pirinópolis, ele carde, vai ser o resto da vida. A não ser que você compre um negócio que chama shampoo de pedra, que tem hoje em dia, e compre uma máquina com escova bem cara, a máquina é cara também. Aí você vem lá, gasta a escova todinha com uma única limpada que você dá, e aí semana que vem você compra outra escova se você quiser limpar. Aí a pedra pirinópolis fica sempre limpinha. E horas, tá? Muitas horas lá. Tem uma máquina de polichó compra na polichó. Não pode fazer propaganda não aqui que eu não estou sendo forte.
Para não subir do dinheiro dos meus centavos que eu ganho no YouTube só se tiver me dando royalties. Mas a gente estava falando ainda da curva, né, desses elementos caros. Não se assustem com curva, tá, gente? Vocês têm que escolher bem aonde vai trabalhar com a curva. Porque querendo ou não, por mais que ela não tenha custo significativo, aumenta pelo menos um pouquinho. Se você for inteligente, ele vai passar despercebido. Mas eu acho que vale a pena, nos grandes lances da casa, se couber abaixo de uma curva, não preservá-la, se isso trouxer um ganho. Se lembrem que a probabilidade de uma curva melhorar o aspecto climático é muito grande. Tem certas situações que você faz com uma forma da casa para ela se autoproteger do sol, que só a curva dá, tá? Então não ignorem isso. E cuidado também que a curva, ela pode ser um fator de alto índice de exposição solar. Vocês concordam? Porque, ó, estou falando de financeiro, mas vou falar disso aqui, ó. Você concorda que se o oeste vier para cá, se aqui for oeste, eu estou reduzindo a quantidade de insolação porque eu trabalhei com curva? Agora, se for noroeste do lado de cá, eu ferrei a casa, né? Concorda? Aí o correto seria fazer isso, ó. Virar a curva para o outro lado, para reduzir, ó. Sacaram? E melhor ainda é se além dessa história da curva, eu conseguir fazer uma volumetria assim, ó. Porque olha o sol querendo passar para lá para cima e não consegue. Olha aqui também, ó. Gente, eu estou mandando vocês desenharem aranha nos projetos de vocês igual eu fiz aqui, tá? Eu estou despertando sensibilidades em vocês de soluções para se proteger e ao mesmo tempo trabalhar com economia. Nesse caso aqui, gente, ó, também não posso se bitolar com essas técnicas que eu estou explicando e dizer assim, botou curva esse cara. Não é isso. Tem um monte de painel, cara. Não é. Tem soluções que, pelo contrário, por essa curva estar assim dessa maneira, protegendo o sol, vocês não vão ser obrigados a projetar uma série de elementos de proteção que são caros. A própria forma do edifício vai se autoproteger. Então você acaba ganhando no financeiro numa solução como essa, muitas vezes, tá? A gente tem que ter a visão além do alcance, né? Esse é o que a Jander Guedes, que é isso. Né? Tipo o também. Então, nunca enxergar as coisas só pelo imediatismo. Vamos para mais uma consideração aí do aspecto financeiro, mais um subaspecto. Lei de tamanho, isso aí é também do Juan Mascaró. Gente, você sabe que, a não ser que você esteja com um prefeito que constrói para você por metro quadrado, nunca reduzir o metro quadrado é uma boa técnica para reduzir o preço, viu? Reduzir o pé direito também não é uma boa técnica para reduzir o preço. Sabe por quê? Normalmente, quando a gente reduz as áreas, a gente reduz a quantidade de vedação somente. Se eu tiver um negócio que tem, sei lá, 5 metros, passei para 4, eu tirei de lá. Eu tirei uma quantidade muito pequena de extensão do ferro, mas o ferro já vinha com um comprimento de 6, dividido por 2 e lá, e as sobras para usar. Será que eu evitei tanto desperdício assim? Talvez não. Diminuir a altura. Você, quando reduz o pé direito, você vai tirar a janela, vai tirar a lâmpada, vai tirar a instalação de água, de esgoto, vai tirar uma fileirinha de tijolo lá de cima. Tijolo é caro? Então, gente, duas coisas que normalmente não valem. Reduzir o pé direito para reduzir o preço, reduzir metragem quadrada. Agora, reduzir metragem quadrada é por quê? Primeira coisa. Casa com um metro quadrado maior significa preço de venda maior também. Mas para você aumentar 1 metro quadrado num local que já tem fundação, já tem janela, já tem parede, já tem tudo, sai muito mais caro? Não sai. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Aumentar a metragem quadrada normalmente quer dizer reduzir custo. Porque com a mesma quantidade de elementos e acessórios que você vai trabalhar, você vai produzir uma coisa que é maior. Então, uma das técnicas de reduzir preço é aumentar a área. Inclusive, se você vai contratar um arquiteto, quer pagar barato para o arquiteto, aumenta a área, porque o preço por metro quadrado é mais baixo também do serviço da gente. Todas as tabelas de honorários que tem, IAB, ABD,
as velhas, essas coisas todas. Eu mereço. Você é capa do notebook. Para aí, então eu não sou obrigado a saber a taxa. Você que tem 20 anos. Eu já notei que eu já tenho dificuldade de concentração. Você ainda fica mostrando esse negócio por fim pra mim. Não, mas não mostra isso pra mim agora. Concentra aqui você também, cara. Tem que ser sacana. Ó, voltando pra aqui pra área, deixa eu lembrar o assunto que eu tô dando. Tá. Quanto maior a área, menor pode ser o custo. Menor é o custo por metro quadrado. Obviamente que aumentar a área e aumenta o custo também. Mas o preço por metro quadrado é mais barato. Porque todo mundo no mercado, gente. Vou dar um exemplo, por exemplo, para vocês de concreto estampado. Concreto estampado tem fornecedor, o cara que vende está no concreto estampado, que ele cobra, se ele cobrar 100, você tem 100 metros para executar. Se ele cobrasse, se você tiver 110, 120, ele cobrava o mesmo valor. Porque o dor de cabeça que ele tem é de fazer o transporte do concreto, trazer a betoneira, trazer as ferramentas, trazer a mão de obra e pagar a diária do cara da execução. 10 metros a mais ou a menos não muda nada no preço para ele. É insignificante a quantidade de diferença de preço que ele tem, que ele vai botar um saco ou dois de cimento a mais para poder fazer o negócio lá, não dá diferença de custo para ele. Então a gente tem que estar antenado para isso. E aliás, aqui eu vou antecipar, não vou contar essa historinha toda, mas o que eu estou dizendo aqui para vocês com esses slides, depois vocês podem ler com mais calma. O cara está dizendo aqui, ó, que pegou uma coisa que já era baratinha, que era um banheiro. Aí diz assim, eu preciso reduzir 10% do custo. Então vamos reduzir 10% da área, reduzir 10% do custo. Não reduz, sabe por quê? A placa que você vai usar para fazer cobertura, ela só vem de um tamanho lá grandão, que é mais do que esse tamanho aqui. Você vai gastar ela de qualquer jeito. Não vai retirar esse custo. A porta você não vai poder tirar da sua composição. O vaso, a válvula, a bifurcação de esgoto. Sabe o que você vai tirar aqui? 10 centímetros de cano, mas o tamanho do cano vem do tubo inteiro. Não dá para você economizar 10 centímetros de cano. Painel que você vai fazer, que isso aqui provavelmente não é de alvenaria, é o mesmo painel. Gente, no máximo, num caso como esse, Esse foi de alvenaria, a alvenaria é mais barata. vai pagar pelo tijolo muito pouco. A gente normalmente não vai comprar o tijolo, vou precisar de 30 tijolos, vai lá e compra 30 certinho. Não vai, porque o piano quebra, jogar fora, você tem que comprar uma margem dele, né? Já está naquela margem, você não vai pagar mais porque você mexeu 10%. Nesse exemplo aqui que a gente pega, que é do Juan Mascaró, ele vai reduzir 10% da área, mas só teve 5% de redução de custo. Não vale a pena, ainda mais numa área pequena como essa. A gente começa a tentar economizar áreas relativamente pequenas, numa proporção que é consideravelmente grande, porque às vezes é o que falta para você fechar o contrato. Mas isso é bom para você pegar o empreiteiro que cobra por metro quadrado, porque se a metragem quadrada está reduzida no seu cliente, essa recíproca não é verdadeira, não sai mais barato. E tem mais, tem estudos que dizem o contrário, né? Deixa eu primeiro botar aqui, deixa eu ver se eu pulei a tabelinha. Olha lá, isso aqui deveria estar lá atrás. Olha o que acontece. Ele fez um estudo baseado na edificação de 60 metros quadrados, que corresponde a 100% da área que ele quer trabalhar. Quando ele reduz para 67% da área, ele tem uma redução de 15% do preço. Desculpa. Para sair de 100 e fazer 150, ele tem um acréscimo de 50% da metragem. Mas olha quanto que ele tem de preço. 20% de acréscimo. Isso foi um estudo que ele deve ter feito, juntando vários tipos de edificações em várias situações, tirou uma mediana e chegou nesse valor. Gente, aumentar a área não quer dizer significativamente aumentar o preço. Por isso, que no dia que vocês forem fazer a apresentação de vocês, no programa está dizendo que o quarto tem que ter 4 metros. Sei lá, chutando, não lembro quanto é que tem o programa de vocês, acho que é 15, 20 metros. Tem lá 15.
Mas no seu fechamento, para poder você ligar o ponto da viga na estrutura e bater no pilar, você aumentou um pouco para obedecer a modulação padrão que já tinha seguido na casa. Você, na verdade, reduziu o custo estrutural, porque se você deslocar um ambiente para dentro e deixar o outro para fora, talvez você precise de 2 pontos de fundação, 2 pontos de pilar, uma amarração com uma viga com um pouco mais de ferro para poder fazer aquela ligação. Então, não fiquem presos à área com um recurso para reduzir valor e nem presos a programa exato, porque se você tiver uma boa justificativa, você vai poder defender. Então, o que eu espero que vocês façam? Obedecer fielmente ou muito próximo do programa as áreas pedidas no programa funcional, na parte quantitativa, que eu vou defender quantitativo. Ou precisei aumentar um pouco as horas, as áreas, privilegiando os apoios estruturais, ou uma adequação da forma, ou uma capacidade maior, ou sei lá, qualquer uma dessas coisas que a gente está estudando aqui, tá? Na questão financeira. Porque aumentar pode ser reduzir custo, tá? Pode também ampliar custo, né? Porque se a gente aumentar uma área e a gente sair de um vão alto, estava aqui com 5, aumentou daqui de 5 para chegar em 6, bobagem nenhuma. Mas quando você chega aqui a 8, 9, pode ser que você não possa manter a mesma quantidade de pontos estruturais, né? Aí você criou uma nova estrutura lá, que aí pode lascar o seu preço também. Então tudo isso tem que ser analisado com muita minúcia e muito critério. Não, nada dessas coisas que a gente está estudando aqui são critérios mecânicos para projetação e arquitetura. São todos concatenados com todos os outros aspectos que a gente já estudou anteriormente. Mas, deixa eu voltar aqui. Tá, estava nesse ponto. E eu tentar entender o que é isso, porque eu não faço ideia do que esse layout está aí. Sim, no edifício, gente, toda área precisa ter uma utilidade. Quando a gente projeta um edifício e coloca corredores muito exagerados, normalmente os empreendedores eles acham que você desperdiçou a área no edifício. Corredor é só circulação. Circular, você pode circular por dentro de vários espaços para chegar em outros, concorda? Eu não preciso de um corredor para sair da sala de estar para juntar. Eu posso circular por dentro da própria estar e chegar na juntar. Eu posso conseguir uma solução, sei lá, de acessar a parte íntima para uma sala íntima, uma sala antes que chegue nos quartos. Essa daí eu já acho esdrúxula, inclusive ela não cabe mais no comportamento contemporâneo. Eu peguei um exemplo assim, sem ser muito utilidade. Mas aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma área de acesso que ela não tem finalidade nenhuma. Mas a partir do momento que você coloca um mobiliário nela, você já pode estar dando a utilidade dela de hall, onde você vai guardar objetos que não podem entrar na casa, uma bolsa, um sapato, uma capa, sabe? Você pode transformar ele num vestíbulo, por exemplo, num local que tem chuva, frio, para guardar casacos. Isso é mais comum na região sul do Brasil, porque eu não estou conseguindo agora usar a criatividade para pensar numa solução de projeto melhor. Mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que devemos evitar excesso de corredor, tá bom? Agora, se lembrem que excesso de corredor na questão acústica é bom. Porque o corredor, quanto mais longo, mais longe você está das fontes de ruído, da área social, por exemplo. Tem que haver um equilíbrio. Não pode ter desperdício, mas também não pode ter folga. Você sabe uma coisa que é mais comum eu ver nos projetos de vocês? Isso aqui, ó. Corredorzão para chegar no quarto. Aí tem um monte de quarto. Deixa eu ver se eu consigo lembrar, tá? Como é que vocês fazem? Acho que é isso. Não estou conseguindo lembrar agora. Acho que faz isso, aí faz isso. Aí fica esse corredorzão, daqui para cá, tudo isso. Aí pega o quarto do casal, aí faz o quarto do casal aqui no fininho, acho que é assim, né? Bota aqui o outro do menino, bota mais um para cá, bota outro para cá e vai chegando lá no quarto. Aí o corredor aqui, grandão. Para que isso, né? Você poderia pegar o teu quarto do casal, avançar aqui para dentro do corredor e acabar com parte desse corredor e reduzir. É uma maneira de otimizar, tá? Então o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é,
Sempre que possível, as circulações, compacte elas, distribua as coisas até de maneira com compassidade, porque a compassidade é um método para reduzir o corredor. Se eu tenho compassidade, se eu botar um quadradinho aqui de acesso, ó, por aqui eu acesso para todos os quartos que eu distribuí aqui nessa circulação, sem fazer grandes estardalhaços com o corredor. Sacaram a lógica aí, gente? Isso não pode ser 2 pavimentos. Se você conseguir se justificar do ponto de vista copresencial, pode ser 2 pavimentos. Porque do ponto de vista financeiro, é bom vocês saberem de uma coisa também. Acho que não está nos slides, mas a gente está no assunto, está valendo, eu estou ouvindo numa hora boa. Vocês sabem que tudo que a gente constrói no segundo pavimento, ele não tem o mesmo preço do que é feito no primeiro, certo? Porque a gente precisa considerar as cargas que vão ser sobrepostas. A gente precisa considerar as passagens dos canos que precisam ter bifurcações, ligações. A gente precisa fazer transições de um pavimento ou outro. Então, normalmente, o que é construído no andar de cima, ele custa 1,5 vezes do que você constrói no andar de baixo. Então, ter metragem em cima é mais caro. Foi? Transporte. Transporte? Assim. Você perde mais tempo, se não é mesmo tempo. Um pouquinho, né? Não é grande coisa não. Mas é mais caro, especialmente por fatores estruturais. Tá? Não custa a mesma coisa construir embaixo que construir em cima. Tudo que tem segundo pavimento, você vai ter que fazer o de baixo se tornar mais caro para suportar o que você vai colocar em cima. Aí o de cima, ele já começa a ser feito com os parâmetros de custo do mesmo que estava por debaixo dele. Mas o de baixo vai ser reforçado estruturalmente, vai ser mais caro. Tá? Cuidado com isso aí. Cuidado, senão você cansa. Já falei de esbeltez para vocês, né? As casas, os edifícios, no padrão popular, e já está vendo aí, eu acho que sem desenho de padrão Minha Casa Minha Vida, até essa proporção aqui, a gente ainda está tendo economia. Chegou nesse parâmetro, a gente já sabe que a gente não está falando de popular. E essa mesma premissa vale para a edificação. A equivalência entre X, Y e Z, ela dá uma melhor desempenho na questão financeira. Então, os edifícios muito esbeltos, além de apresentar problemas na questão climática, ela também apresenta problemas na questão financeira. A gente já viu quando a gente comparou esbeltez com opacidade. Esbeltez não é ruim. Esbeltez tem limite para ser econômico. E a partir de um determinado limite, começa a estourar os custos. Por quê? As normas brasileiras de cálculo estrutural, elas preveem uma determinada bitola, um determinado tipo de cálculo com contraventamento específico a partir de um pavimento, de uma determinada quantidade de pavimentos. Professor, o senhor pode definir esbeltez? Esbeltez? Peraí, tá? Tô criando aqui artisticamente um conceito. Ele está pensando que na prova eu vou perguntar o que é esbeltez. Não, eu só vou entender. A esbeltez é o exagero da proporção vertical em relação à proporção horizontal. É isso. É quando a proporção do edifício na vertical é delgada. Quando o edifício é fino, quando ele é magrelinho. Quando o prédio é fino, comprido e alto, ele é esbelto. Tá? É isso. Ok? É o David. Pronto, David é o esbelto. Você já não pode falar disso. Então, não é para você tá mais para compacidade. O David está mais para esbeltez. Agora entendeu. Não, o David também é bem orgânico, só que ele é esbelto. Esbeltez é quase magreza mesmo. Integração de atividades.
Fazer com que o mesmo espaço ele tenha mais de uma atividade funcionando, reduz custo também. Então, integrar, por exemplo, só que a gente não vai ver isso tão bem em qualquer situação nos hábitos das pessoas que têm um padrão econômico de médio para alto, né? Então, certas coisas a gente pode integrar. Por exemplo, estar no jantar, dá para integrar no rua. Estar, jantar e volta. Desde que você tenha a situação de quebra visual, lembra lá da devassidão? A gente está falando de financeiro, mas lá no presencial, integrar tudo também não é tão bom. Porque, por exemplo, você está recebendo um amigo, tirando uma onda, tomando uma cachaça, falando besteira, mas tem outras pessoas querendo jantar na mesma hora, já vai atrapalhar. Ou chegou uma pessoa da rua, você está de roupa íntima lá comendo, fazendo uma refeição. Essa quebra visual ela é interessante. Mas lá na copresença que não é bom. Agora, no financeiro, quanto mais integrado, melhor. Então, kitnet e loft é tudo de bom. Aqui eu nem sei o que é esses exemplos que eu tenho aqui. É a integração de sala de jantar dentro da cozinha. Aqui a gente já tem sala de estúdio, home, cozinha, estar, jantar. Todo mundo não vão só. Isso aqui provavelmente é um loft ou uma kitnet. Então essas integrações, especialmente a integração balcão por meio da cozinha com sala, gente, é super comum, super frequente, super contemporâneo e reduz custo, porque a gente tem menos elementos para adequar a mesma função. Então, por exemplo, colocar duas funções num espaço é o que vai fazer com que a gente reduza o custo normalmente, tá? Aqui a gente já está pegando bem kitnetzão, né? Aqui já tem uma sala onde a sala de estar está integrada com home office. Aqui já tem quarto, sala, estar, TV, tudo num lugar só. Só que normalmente isso é mais a situação de microedificação, né? A gente não pode pensar nisso numa casa grande. Isso aqui é só teoria, porque na prática o homem contemporâneo não suporta uma integração tão intensa. Agora, o homem contemporâneo de vida arrojada ele suporta, porque ele vive dentro de um loft, o loft é elegante, é confortável, mas ele tem um padrão de comportamento de vida diferente. Normalmente ou é um casal jovem ou é uma pessoa solteira que mora nessa casa. Aí ele se adapta muito bem, as integrações são muito bem-vindas, mas para a família grande, isso aqui não é aplicável, infelizmente. O que é isso? Isso aí tem a ver com uma questão que eu já falei para vocês, que volta de novo, né? A questão da compacidade. O fato de ele ter colocado isso aqui fora de um caráter de compacidade aumenta muito. Essa projeção diagonal que ele fez aqui, gente, vocês acham que isso aqui tem consequência direta para o desempenho do edifício melhor em qual aspecto? Provavelmente o térmico vai ter um ganho muito grande, porque se isso aqui especialmente, considerando-se a carta solar de Brasília, considerando-se que a gente virou para o lado que tem insolação, por exemplo, uma fachada oeste ou noroeste, essas volumetrias aqui vão gerar projeção de sombra de uma parede sobre a outra. Então isso aqui provavelmente tem ganhos. Mas no financeiro a gente tem um decréscimo muito grande de desempenho, porque as paredes que estão projetadas aqui para fora, elas não são aproveitadas para fazer ligação estrutural de iluminação com nenhuma das outras estruturas que estão aqui para dentro. Então esse zigue-zague que vai vendo é uma coisa muito ruim. E aí você vai perceber que você vai ter uma extensão muito grande de elementos estruturais, de vedações e outras coisas. E como a densidade é baixa, você não faz a germinação delas e aumenta o custo. Mas isso aqui é o mesmo modelo. Um prédio artificial. Sei não, viu? Tem tanto tempo que eu vi essa cidade que eu já esqueci. É justificado, porque se você ficar num hotel e não tiver um conforto técnico, você na próxima vez for naquela cidade, você vai ficar naquele hotel. Não sei se essa recíproca aí também não é verdadeira para a residência, porque veja, a gente tem que proporcionar maior condição de conforto para as pessoas que passam a maior quantidade de horas dentro do espaço.
Quando você fica num tempo curto dentro do espaço, você não sente o desconforto. Por que a gente tem que dar o maior conforto térmico, acústico, lumínico, na sala, na cozinha? Porque fica muito tempo. O banheiro normalmente é um local super mal ventilado, mal iluminado, mal tudo. Mas você não reclama. Porque você chega lá, número 1, número 2, acabou. Vai-se embora. Não dá tempo de você se incomodar. Essa aqui não é a realidade. Você vê os hotéis são super bem dimensionados. Eles são super bem refrigerados com ar-condicionado. Vê o ar-condicionado pra você ver o que é bom para troço. Não sei se é bem assim não. Todos os locais que eu vou que não tem ar-condicionado é inferno. Lógico que eu procuro também os baratinhos, eu não vou nos caros da cidade. Mas a lógica é que chegou lá, não teve refrigeração artificial, você não vai conseguir ficar dentro do quarto. E não é sempre que você consegue o prédio, por conta da pressão imobiliária, com a orientação solar correta e perfeita para um melhor aproveitamento. A boa parte deles tem metade do prédio todo virado para a fachada de maior insolação. Então vai ser artificial a solução dele. Agora, a residência, a gente não pode partir da preguiça nunca. A residência a gente tem que resolver ao máximo sem precisar refrigerar. Aí, numa situação de apelo na área especial, que a gente refrigera. Força. Não, peraí, deixa eu ver que horas são. Ah, não, você é doido, eu começar agora o conteúdo. Não, mas tá no finzinho também. Meu ônibus está passando já. Vai, tem problema, pô. As faltas aí que tem de 25% é pra isso. Mas é emergências. Olha lá. Quando a gente vai executar um produto, seja lá qual for, é interessante conhecer a modulação dele. Tem sistema estrutural que ele trabalha em cima de modulação, porque as peças metálicas ou de concreto vêm numa medida qualquer que você precisa conhecer a dimensão. Se você quiser diferente, ou você vai ter que mandar o fabricante fazer uma forma só para você, ou você vai desperdiçar o tamanho das peças que vem. Então, projetar com modulação é interessante. Tijolo, tecnologia de bloco de concreto estrutural, é uma que vocês podem estudar também. Qual que é a grande vantagem do bloco estrutural? Não ter desperdício também, porque ele já tem os furos previstos, não precisa de colunas, não tem estrutura nele. Ele dispensa a maior parte dos elementos estruturais. Só que quando você não modula, o desperdício é grande e vai inviabilizar esse sistema. Então a gente precisa conhecer qual é a medida do bloco para fazer o ambiente com um múltiplo dessa medida antes de propor qualquer coisa. Revestimento. Gente, desperdiçar revestimento é desperdiçar bastante o bolso. Quem já botou na balança viu que é estrutura e acabamentos melhores, né? Então, por exemplo, tem uma altura para você revestir a meia altura que hoje é o que há, né? A gente já sabe, por exemplo, daqui a pouco vai passar um slide que fala só disso, mas vou adiantar porque a imagem aqui também conduz a isso. A gente já sabe contemporaneamente que não são todos os ambientes que a gente reveste, certo? Aquela história de botar cerâmica de fora a fora dentro do banheiro, isso é coisa antiga. Cozinha de fora a fora com revestimento, é só a casa antiga que tem isso. As casas contemporâneas, proteção é onde tem água, onde tem gordura. Onde não tem água nem gordura, a gente não precisa proteger. Uma área de circulação afastada da umidade, onde não tem manuseio de alimentos, não tem por que revestir. Agora, pode ser que a família em questão tenha hábitos de limpeza que não permitam também, sei lá, meninos meio da rua para a cozinha correndo com a mão suja de lama. Aí a família que tem esse tipo de pestinha dentro de casa, ela não quer, ela não deixa você projetar assim. Mas os banheiros hoje em dia, a maioria, 90% dos banheiros que eu projeto, revestimento dentro do box, restante quinto. Não tem mais revestimento nenhum. Os clientes mais exigentes com acabamento. Não, eu não vou confiar porque meu filho é bagunceiro, ele sai do jardim, volta todo sujo. Ela deve estar pensando justamente nisso aí, por isso que ela está estranhando. Então eu não quero. É comum pedir para revestir metade do ambiente. Isso é uma maneira de economizar dinheiro do seu cliente também, tá? Ou não revestir ou botar só a metade do espaço. Box, eu não ponho até em cima. Box eu vou até a altura do chuveiro. Do chuveiro para baixo, para cima, às vezes eu deixo sem. Duas cerâmicas completas. Mas você já pensou que 2 faixas de cerâmica, na verdade, você pode estar desperdiçando a segunda também, e ser mais do que isso. Às vezes é uma inteira. Aí você corta e joga fora um pedaço de cima.
Projetar o pé direito do banheiro, por exemplo, ou da cozinha ou da área de revestimento, com a altura que é a medida cerâmica, é um jeito de economizar dinheiro na mão de obra e no material. Cortar a peça para jogar fora é desperdiçar dinheiro do cliente. Então, eu normalmente, se eu descobrir que a cerâmica é de 60 e vai ser colocada na vertical, 6 vezes 2, 12, não dá. 6 vezes 3, 80 é muito baixo. 6 vezes 4, 24. 2,40, uma boa altura para o banheiro. Mas esteticamente também fica feio, fica não? O quê? Você, tipo, faltando 1,5 ou 1,5 para completar a parede, você não coloca. Aí fica tipo aquele acabamento. Fica. Por isso que eu estou agora passando para vocês a dica de que eu projeto a altura do pé direito do banheiro baseado no tamanho de cerâmica. Calculo quantidade, não dá quebra, não dá desperdício, não tem mão de obra e dá uma estética melhor, como você mesmo já comentou. Então isso que é o ideal que a gente deve prever, né? Vocês veem que, ó, plástica e financeira, gente, elas andam de mão dada. Já é muito fácil saber casar as coisas. Modulação, por exemplo, ó, esse aqui é um escritório que eu fiz de... Lembra que ele tinha um problema acústico que eu resolvi com a palha alternada? Para eu produzir isso daqui, eu primeiro fui descobrir o tamanho. Isso aqui é uns quadradinhos, na vertical e na horizontal, né, para dar essa estética lá no local. Para eu colocar essa palha aqui, eu fui descobrir primeiro qual era a medida da largura do rolo. Então eu decidi que aqui cada quadradinho desse tinha 45, 45, porque o rolo media 90. Se eu não tivesse feito isso, eu tinha desperdiçado o material do meu cliente. Ia dar um custo maior e ia ter que comprar mais rolos de fibra natural de palha. Cerâmica, você fala assim, poxa, mas aí às vezes a medida que eu quero na área de serviço, a área de serviço não dá para botar só aquela medidinha mais baixa da cerâmica, às vezes tem que ir um pouco mais. E às vezes vai dar uma quebra, mas você pode fazer assim também. Vamos supor que a altura que você quer é 90, mas a cerâmica, que a maioria do mercado que tem aí, por exemplo, branquinha para a área de serviço, que é o pedido de 90% das donas de casa, é tudo branquinho na cozinha, na área de serviço, né? Eu fico doido quando tem esse pedido, porque eu particularmente não gosto muito, mas é quase tudo que eu faço. E às vezes a altura tem que ser 90 por algum motivo. O que eu vou fazer? 60 mais 30. Porque esses 30 que eu cortei é muito desperdício, porque a metade do dinheiro que sobrou eu já passo a peça do lado. Já economizei dinheiro do cliente também. É o que tem aqui nesse projeto, por exemplo. Está mais ou menos paginado desse jeito. Padronização e utilização em larga escala, gente. Tudo que você padroniza e repete, você abaixa o custo. Porque se você pedir para um cara que fornece janelas de quadrilha, 3 janelas diferentes é um preço, 3 iguais é outro preço, 10 iguais é outro preço de janela, 20 iguais é outro preço. Então, gente, não quer dizer que você padronizou, não quer dizer que vai ser a mesma solução, não. Porque uma coisa que é padronizada, você pode organizar e combinar ela de diversas maneiras diferentes, fazer N variações e não causar um visual monótono. Mas você está utilizando um padrão que, inclusive, em plástica, quando a gente estudar a parte de plástica, vocês vão ver que padronização também melhora a plástica da composição da arquitetura. Então, vocês devem aliar isso aqui por 2 motivos. E muitas vezes padronizar, gente, não é só fazer perfeitamente igual. Pode ter pequenas variações, porque fazer diferente, mas com algumas semelhanças, você padroniza pelo menos um método, ou a tecnologia, ou a cor do material, ou a especificação do material. Compara uma grande quantidade de material, mesmo que seja para executar de maneiras diferentes, também reduz custo de obra. Tá? Então, 20 janelas da mesma, muito mais barato que 20 janelas diferentes. Tá? Utilizar um acabamento, seja lá qual for, uma quantidade grande da área. Sua barganha de preço com o fornecedor do investimento é outra completamente diferente. Você, de uma coisa que no máximo dava 5% de desconto, você consegue viajar com o cliente para ganhar 15% de desconto no custo total da área, da obra, porque você tem grandes áreas. Uma casa como essa de vocês aí, de 800 metros quadrados, se você consegue para o seu cliente para ele comprar numa única loja, é arriscado o dono da loja pedir para cobrir o preço das fábricas. Você descobriu que você está pegando a praia e diga, ó, eu quero mais barato que na fábrica, e eles bem mais barato que na fábrica. Então, ficam essas cartas na manga também. Olha lá, padronizar é diferente de fazer tudo igual. Não quer dizer necessariamente fazer tudo igual porque está padronizando, tá? Ótimo.
E aqui eu estou dizendo para vocês o que eu já acabei de falar. Ó. Aqui é um projeto de banheiro meu. Não sei, ó, isso aqui, gente, é uma súmula de um projeto de banheiro. Vocês lembram que eu falo para vocês que isso que a gente já está fazendo aqui na disciplina de projeto, e ele é uma super simplificação preliminar do que realmente te entrega? Na vida real, quando você projeta uma casa toda para ser executivo executal, só o banheirinho tem um calhamaço de projeto para fazer a execução. A gente vai ser um arquiteto artista. Perfil da arquiteto dele mesmo. Esse banheiro aqui, gente, só tem rodapé do lado de fora do box e pintura. Espelho é o único revestimento que tem fora do rodapé e revestimento de verdade dentro do box do banheiro. Isso é uma coisa cada vez mais comum nos projetos contemporâneos. Por quê? Todo mundo se tocou que numa área que não tem umidade, não tem sujeira, não tem para que investir. Né? O comportamento do homem contemporâneo mudou. Ele fica muito menos horas dentro de casa, ele tem uma conduta dentro de casa de muito mais cuidado do que ele tinha antigamente. Então, ele vai proporcionar a gente projetar ambiente mais barato do ponto de vista de quantidade de revestimentos. A gente já foi moda, né? Isso foi moda, não. Isso é uma solução para redução de custo até hoje. Não é há um tempo atrás. As pessoas se tocaram que isso aqui é interessante fazer aproximadamente 15 anos atrás. Até hoje se usa por custo, não é por causa de moda, não. Moda, 15 anos atrás, era ser chique e revestir do teto até o chão, porque você é chique e está com grana, está demonstrando poder. Aí você pegava aquele mais decorado possível, com bastante flores e volutas, aí passava aquele mistelo cor-de-rosa ao redor pelo meio, que era o roda-meio, e aí você era chique, revestiu até o teto, e de preferência, banheiro com 3 metros de altura, para você mostrar que você é poderosa mesmo. Aí tem isso aí mesmo. Mas hoje a gente não vive mais esse momento. Momento de quebradeira. Isso aqui, infelizmente, eu já adiantei para vocês, né? A gente, quando começou o assunto, a gente não estava sendo tão específico e falando dessa questão dos custos indiretos. Mas tem vários exemplos. Eu exemplifiquei um só para sensibilizar vocês. Tem muita coisa na construção civil que, quando você pede para executar aquela coisa, primeiro pergunta quais são os custos indiretos. É executado com qual argamassa, com qual material, com qual fixador, com qual equipamento adicional. Gente, quase todos os equipamentos que você compra, eletrônicos nas lojas, eles têm um preço da assistência técnica para executar também. Então a gente vai começar a ficar de olho nessas coisinhas aí, tá? Porque elas geram custos. E às vezes tem como a gente driblar e não lidar com eles. Tem equipamento que ele só vende se você comprar a assistência de manutenção ao longo dos anos. Tem um mínimo de anos para você ficar cuidando daquele equipamento com aquela empresa. Gás encanado é um bom exemplo. Gás encanado, elevador, um bom exemplo. O gás é um desses. Eu estou com esse problema agora do meu cliente. É assim, ele só fornece para você se você comprar a assinatura do engenheiro, que só pode ser o deles, com o projeto deles, com a tubulação deles e com a manutenção deles durante 5 anos, se não me engano. A maioria das empresas de gás tem esse esqueminha, não sabe. Eu estou com um cliente que ele quebrou por causa disso. Ele não sabia disso, eu falei, bora botar elétrico. Ele está insistindo, até hoje ele não abriu mão. Ele está só se quebrando e insistindo. Ele teve uma série de problemas. Sem falar que instalação de gás para provar no bombeiro é um inferno. Estou sofrendo nenhum condenado com ele, eu e o engenheiro. Tanto o meu projeto quanto o do engenheiro está lascado. E para encerrar esse assunto, a última coisinha que a gente vai ver, antes de começar a ver os vídeos, né? Tem vídeos também. Que eu prometi tanto para vocês, hoje eu separei todos os ali. A gente vai assistir uns 3 vídeos, vai sair daqui a uns 11 horas da noite. Hoje não. A gente precisa, fazer análise da viabilidade econômico-financeira do empreendimento, primeiramente a partir do lote. Olhem só, tudo que a gente vai observar no lote muda a condição de preço. Em terreno plano, ele tem um preço. Em terreno acidentado,
Ele tem outro, porque vai ter que ser feito gastos com aterramento. O terreno com declive ou aclive, ele também tem problemas, só que normalmente o do declive ele tem mais problemas do que o aclive. Porque o que é o declive? É quando você cai para dentro do seu lote. A testada aqui, ó, está aqui, tá? E você acessa a sua edificação por aqui. O que acontece com o teu lote? Ele é uma piscininha natural, esse tipo de lote aqui. Normalmente, quando você consegue uma solução para ele, você ferra o seu vizinho de baixo, que ele fica com a ribanceira natural do terreno dele por causa do rio, se você solucionar, né, com a drenagem. Normalmente, em casos como esse, os dois têm que entrar em acordo e criar uma drenagem desse cara que passa por debaixo desse e cai na fonte coletora aqui da rua lá de baixo. Terreno em aclive, ele é massa. Oi. Nesse caso, se você não incomodar o vizinho, se não quiser, você pode fazer um bombeamento também no sistema de bombeamento das coisas. Pode, mas é quando o seu vizinho. Você vai... Mas sabe o que acontece? O sistema de bombeamento tem preço. O sistema de bombeamento tem manutenção. O sistema de bombeamento ele não é infalível. Ele é um problema também. Normalmente o vizinho quer fazer acordo, porque se você ficar caladinho e deixar a água pular, tudo que vai caindo de água aqui vai criando problemas na fundação, no muro, vai acabando com a casa do vizinho. Chega uma hora que vocês entram num acordo, porque está ferrando você e o vizinho. Eu já vi clientes que insistir comigo de construir a casa aqui na parte de baixo. E foi piscininha dentro da casa dele, sabe? Ele morou dentro de uma piscina com o resto da vida dele, até que ele me recontratou e reprojetou. Nesses casos aqui, ou você planifica tudo e vai gastar com fundação, é por isso que o terreno muda a questão de preço. Você vai ter que fazer uma fundação aérea, porque a gente não pode implantar fundação no solo que não é virgem, né? Ele não tem resistência para sustentar a fundação da casa. Então você vai ter que botar a fundação daqui para baixo, os blocos, para depois fazer as estacas. É muito mais caro do que você pudesse fazer aqui diretamente em cima. E ainda gastar com aterramento, tá? O ideal é você ter isso aqui, ó. Se você tiver um terreno sustentado, aqui, por quê? A água escorre naturalmente para a rua. Basta que você faça um pequeno desvio de calçada aqui, ó, que ela vai naturalmente caçar o caminho dela e você normalmente não tem problema. Agora, obviamente, que a melhor possibilidade é terreno reto, plano, com o mínimo de caimento para fora, porque o caimento para fora é bem pouquinho. É interessante. E outra coisa, o terreno que ele é permeável também é melhor do que o que não é permeável, porque não vai dar o acúmulo da água, tá? Vou falar de outra coisa ainda na condição geológica, na topografia, não esqueça. O que tem perto do teu terreno? Se existem casas já com padrão alto, seu lote vai modificar, então você vai ter que considerar isto. Se existem muitas casas com padrão muito baixo na entrada da rua, quer dizer que você comprou uma casa num bairro que não é valorizado. Então o que quer dizer? Você não pode fazer uma casa cara, porque o investimento que você vai colocar na casa não vai dar retorno para o teu cliente futuramente para vender. E outra, você vai tornar a casa do teu cliente uma área de alta periculosidade. Vai ter muita gente de olho naquele lote que você está investindo. Essa pesquisa precisa ser necessária. Como é o trânsito que está acontecendo? Ele gera problemas. Lembra que a gente tem problema lá de acústica, de privacidade. Inclusive tem casas que são meio de engarrafamento, né? Tem muita gente que não quer morar no acesso de água à cidade porque está vai morrendo em engarrafamento a vida inteira, né? Tem certos trechos de Vicente Pires que são um inferno para viver lá, porque você não tem como sair. A não ser quem está para o lado da estrutural que já pega lá os bichos. Você tem que analisar qual é a tendência de ocupação. Eu, por exemplo, quando fiz a compra lá do meu lote, eu vi que era uma área que estava gentrificando. Era uma área pobre, uma área com ocupação com poder aquisitivo muito baixo, mas todo mundo que estava do lado do Lago Sul estava vendendo suas casas para comprar 3, 4 casas lá, porque logo ia valorizar muito. O meu lote, por exemplo, ele quase dobrou de preço em 4 meses. Por quê? Só a escritura rapidinho. Então, olhar a tendência do mercado imobiliário é muito interessante de investimento.
verificar as condições de segurança dele, porque isso vai mudar o preço também. É uma área que ela tem acesso, uma área muito marginalizada. Por exemplo, o meu lote lá fica na região que tem o menor índice de criminalidade do Distrito Federal. Isso é uma coisa que eu levei muito em consideração quando eu comprei lá. Porque eu pensei, bom, vai que eu vou embora daqui, deixo só a pousadinha lá e eu vou precisar vir dormir nela, passar uns tempos, né? Então é bom que seja seguro. E você precisa ver se o que você está comprando como um lote já é muito difícil para você reformar, se ele tem uma estrutura que comporta reformas. Quando ele não comporta, normalmente você vai ter que botar abaixo então, o valor dele. Só que isso aqui, gente, é uma análise mais global, mais geral. Os perfis sociais, eles levam em consideração o que é bom e o que é ruim de maneira diferente, uma em relação à outra. Poder aquisitivo alto, alto padrão social, ele solicita uma coisa. Poder aquisitivo baixo, já tem outro. Olha só, os menos providos, o que eles querem? Está perto dos edifícios públicos, porque vai precisar de hospital, vai querer ter acesso à escola ou creche para as crianças. E ele precisa que tenha ponto de ônibus, metrô. Tudo isso já é o poder aquisitivo baixo, né? Porque o poder aquisitivo alto ele não precisa de metrô, não precisa de transporte público, ao contrário. Ele quer estar numa área onde o trânsito seja intenso e não tenha essas vias de acesso tão intensas para ele transitar mais livremente. Elas também procuram uma área com menos violência e com maior facilidade, já as camadas de renda alta, eles querem um local que seja menos violento, porque normalmente locais para quem tem poder aquisitivo baixo são as áreas mais violentas, né? Porque tem muita invasão. E esses de cá, eles já querem facilidade de transitar, circular com automóveis, que são coisas comuns para essas pessoas aqui também. Outra coisa também, a liberdade de tipo de atividade muda também o potencial de investimento do lote. Por que eu troquei o meu lote, por exemplo? Porque lá eu primeiro comprei e lá seria impossível para mim fazer minha pousadinha. Aí eu vendi lá da conta que eu estava do lado norte, vim para o início lá da invasão, porque eu sabia que lá logo ia regularizar e eu podia botar a atividade que eu queria. Porque na avenida principal e na secundária, a atividade é mista. Então você pode fazer o comércio ou a residência. No meu caso, eu queria fazer o comércio, né? Então isso aí, a gente vai encerrar alguns fatores principais. Acaba a parte financeira e a gente começa na aula que vem aspectos plásticos da segunda-feira, tá? Vamos assistir um vídeo? Eu tô só enchendo o saco de vocês, rola vídeo. É só a chamada do segundo horário. Faça esse slide.